Pai do Senhor, meus queridos, tudo bem? Quero fazer uma reflexão aqui hoje no livro de Apocalipse, Apocalipse 2, carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Eu quero ler aqui 2:5, que diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É uma palavra muito interessante, né? Porque aqui o Senhor fala para o anjo da igreja de Éfeso, para ele lembrar de onde foi que ele caiu e voltar a praticar as primeiras obras, né? E é o que está faltando hoje nas igrejas. Eu me lembro que quando eu comecei a me interessar em ouvir a palavra do Senhor, buscar, eu tinha assim um fervor dentro de mim, uma vontade que a cada dia ela crescia mais ainda. Era uma vontade de estar na casa do Senhor todo o tempo. Aliás, não era uma vontade de estar na casa do Senhor todo o tempo, era uma vontade de estar junto a Deus todo o tempo. Eu me lembro assim que tinha dia que eu levantava cedo, 6 horas, ia para o monte para orar, passava ali 4, 5 horas orando no monte, 2 horas com a cara ali enfiada no barro, orando, clamando ao Senhor, no meio do mato, sabe, sozinho, só eu e Deus. E eu voltava para casa assim com aquela alegria, com aquele gozo. E era algo assim que eu queria sempre mais e mais e mais e mais, sabe? Estar próximo de Deus. Onde eu ouvia um louvor, eu queria estar. Onde eu ouvia uma palavra, eu queria estar. Onde eu ouvia falar de Deus, eu queria estar. Então, assim, era um tempo que eu me debruçava no jejum, na oração. Isso lá no primeiro amor, né? E com o passar do tempo, isso foi, como é que se diz? Se perdendo no tempo por causa dos nossos afazeres do dia a dia, né? Ou talvez por causa dos conhecimentos que nós começamos a adquirir. Aí você fala assim, como assim? Mas sempre ter conhecimento é ótimo, é excelente. Você crescer na graça e no conhecimento. Mas o mais importante é você não esquecer o que te fez chegar até aqui. Lá no início, onde você começou. Onde você começou a conhecer a Deus, onde você se debruçava na palavra, onde você se debruçava no jejum, na oração, descendo pela madrugada. E hoje, essa palavra é um alerta para nós. Porque parece que quando mais a gente cresce no conhecimento, parece que a gente se afasta da presença de Deus. Aí você vê muito homem
muitas pessoas fazendo um curso de... Nada contra, tá, gente? Muitas pessoas fazendo um curso de teologia, um mestrado, um doutorado. E para você que já experimentou do Espírito Santo, você conhece uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que o Espírito Santo habita nela. Ao passar por ela, ao ouvi-la falando, você consegue perceber isso. E hoje você vê muitas pessoas que têm uma formação teológica, mas são pessoas vazias do Espírito de Deus. Aí você fala, como? Você fala assim porque você deve ser cheio do... Não, não sou. Eu não, em momento algum, eu estou dizendo que o Espírito Santo habita em mim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que como eu experimentei já o Espírito Santo, quando eu olho para determinadas pessoas que pregam, que falam da palavra de Deus, eu não consigo ver esse Espírito Santo. Porque as pessoas têm substituído Deus pelos seus conhecimentos, pelas suas teologias. E nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Se hoje eu pudesse voltar no tempo, quer dizer que ainda há tempo, eu queria continuar igual lá atrás. No monte, na oração, no jejum, pelas madrugadas, com um pouquinho de conhecimento, mas cheio de Deus. Porque eu acredito que se você ora, se você jejuma, se você busca, se o teu coração é um terreno fértil para que Deus pise, para que Deus ande, em todo tempo a palavra do Senhor vai estar ardendo no teu coração. Em todo tempo o Espírito Santo vai estar colocando essa palavra no teu coração. Não com o teu conhecimento, porque se nós formos ver aqui, o apóstolo Paulo era um doutor, né? Era um doutor. Mas ele disse que ele pregou não com palavras de sabedoria humana. Você está entendendo? Se ele tivesse pregado com a sabedoria que ele tem, com o conhecimento que ele tinha, talvez não tinha surtido efeito. Mas ele disse que não pregou com palavras de sabedoria humana, mas de lá. Aí a gente vê um contraste, né? Pedro, que não tinha esse conhecimento, não tinha esse mestrado, nem esse doutorado, né? Ou nenhuma licenciatura em, em teologia, mas a palavra do Senhor fala que em uma pregação dele, olha só, antes, né? Ele pregava. Mas quando Pedro passou a buscar e se encheu do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala que uma só ministração dele foram quase 3.000 almas. Era conhecimento de Pedro? Era algo que Pedro produziu? Era de sabedoria dele? Era como é que se fala? Era algo que ele tinha estudado, que ele tinha planejado ali na sua folhinha, ou ser passados noites lendo a Bíblia,
os escritos, ouvindo a palavra do Senhor Jesus e fazendo ali, montando o seu esboço para pregar a palavra. Não. Foi o próprio Espírito Santo que falou na boca dele. E sabe por que que hoje as igrejas estão assim? Eu digo caídas, precisando voltar ao primeiro amor, né? As pessoas perderam, não vou falar as pessoas, não, vou falar nós, vamos incluir no meio. Nós perdemos o temor do Senhor. Nós perdemos aquela alegria de ouvir a voz de Deus, deixar Deus trabalhar na nossa vida, Deus falar da maneira que Ele queria. Ô Espírito Santo. Eu lembro com tristeza, assim, que chega a me dar vontade de chorar. Que tinha dias que eu saía da minha casa, se eu fosse no centro da cidade, e às vezes eu ia caminhando. Nossa, quando eu botava o pé do portão para fora de casa, eu já sentia que Deus ia falar comigo lá no centro. Porque eu buscava esse Espírito Santo, eu buscava essa comunhão com Deus. Talvez você está assim também hoje, deixou isso se perder no tempo e não sente mais a presença do Espírito Santo. Você não sente não está sentindo que você depende de Deus para algo, para que através de ti Deus manifeste o poder dele. E como é que nós vamos ser o sal dessa terra e a luz desse mundo, se nós não vivermos na dependência de Deus? Todos nós caímos, todos nós falhamos. Não tem um aí ou aqui que possa dizer que nunca caiu, que nunca falhou nessa caminhada. Mas Jesus está mandando hoje, lembra de onde você caiu. Mas lembra também das primeiras obras. Lembra de quando você era fervoroso, lembra de quando você não tinha noite, não tinha dia, para poder buscar a Deus. Você trabalhava, levantava 5 horas da manhã, mas quando era 3, 2 da madrugada, você estava de pé, com a cara no chão, clamando ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos hoje não é de pregação. O que nós precisamos hoje não é de ouvir um louvor. O que nós precisamos hoje não é correr para a congregação em busca de Deus. O que nós precisamos hoje é adorá-lo em nosso quarto em espírito e em verdade. Deus está com saudade daquele tempo em que você era cheio dele, em que você exalava o perfume dele, que você exalava o cheiro dele. Se Deus pudesse hoje mostrar, me fazer sentir como é que está o coração dele com relação a mim, né? Eu queria, para eu poder ter essa sensação de saber como que Deus, como é que está o coração de Deus com relação a mim. E o que eu peço nessa noite é que você esqueça tudo que já te disseram até agora. Lembra onde você começou? Foi momentos bons, não foi? De como você fez para você se aproximar de Deus? O que tu acha de dar uma passadinha lá de novo? O que tu acha de voltar lá e praticar as primeiras obras? Seria interessante. E eu torço, eu oro para Deus para que nós venhamos conseguir voltar a praticar as primeiras obras, para tirar essa igreja
desse fundo do poço que ela está. Porque, infelizmente, irmãos, eu não vejo esse Espírito Santo de Deus habitando nessas pessoas que supostamente falam que são homens e mulheres de Deus, que são grandes homens, né? Aliás, não tem grandes homens. Davi não foi um grande homem de Deus. Moisés não foi um grande homem de Deus. Salomão não foi um grande homem de Deus. Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, Paulo, João não foram grandes homens de Deus. Isso é um engano. Deus é que se fez grande na vida deles. A grandeza de Deus é que foi manifestada na vida deles. Então, meus queridos, fique com essa palavra nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus possa trazer essa reflexão para a sua vida. Para que a gente saia dessa miserabilidade espiritual da qual nós nos encontramos. Amém? Pai, essa pessoa que está ouvindo ou que vai assistir essa pequena reflexão nessa noite, que o Senhor possa derramar um bálsamo sobre a vida dela. Que o Espírito Santo, Senhor, possa se fazer presente na vida dela. Trazendo em sua memória, meu Deus, aqueles tempos bons dos quais ela te buscava, ele te buscava. Momentos, Senhor, em que, em meio ao sofrimento, que em meio ao caos, em meio à falta de tempo, mas eles tinham tempo para ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios de Ti. E que quando eles abriam a boca nessa época, Senhor, não era eles que falavam, mas sim o Teu Espírito através da boca deles. Oh, Deus Santo, Deus Poderoso, traz de novo, Senhor, traz de volta, Senhor, aquela alegria de poder sentir a Tua presença. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, eu te glorifico, eu te exalto. Quantas pessoas neste momento que estão frias espiritualmente, que não conseguem chegar dentro de uma congregação e sentir Sua presença, Pai. Mas eu creio que nessa noite, Senhor, essa palavra vai alcançar essa pessoa. E que o Teu Espírito Santo, meu Deus, vai fazer morada neste coração, meu Deus. Vai andar por esse coração, vai tirar tudo aquilo que não provém de Ti. Vai fazer uma limpeza geral neste coração, Senhor. E vai trazer algo inesquecível para a vida dele, para a vida dela. Que o Teu perfume, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa exalar, Senhor, na vida dele e na vida dela nessa noite. Não importa o que o diabo diz, o que as pessoas dizem, Senhor. Não importa o conhecimento que ele tem, que ela tem. Mas sem praticar as primeiras obras, Senhor, isso é inútil na vida deles, nas nossas vidas. Que o Teu amor, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa falar mais alto nos corações dessas pessoas nessa noite. Renova ele, Senhor, renova ela. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, meu Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça na tua vida, meu irmão. E que Deus possa te usar grandemente nessa terra. Eu creio. Se você crê também, glorifica e deixa um amém aí. Que assim seja feito. Fique na paz do Senhor Jesus.